Olá, beleza? Deixa eu ver bem que meu retorno foi. Beleza, maravilha. Não testei e agora fui testar. E aí, seja bem-vindo, clubista, a mais um Clube do Livro. Agora, hoje, nós vamos ao nosso 28º encontrinho aqui no Clube do Livro. E a gente está continuando aqui a leitura do nosso prólogo do Demiano Heresse. Então vamos avançar, porque senão a gente não avança, né? Senão a gente não avança. Vamos avançar aí na sequência da leitura deste prólogo que nos traz muitos elementos para pensar, que a gente está fazendo uma leitura dialogada. Os próximos capítulos, lembrando, vou fazer a apresentação do capítulo, da ideia geral do capítulo, e não vai ser dessa maneira que eu vou ler todo o livro, né? Somente o capítulo, esse prólogo, porque eu achei ele especial, e a gente consegue dialogar e tirar vários insights, né? Assim como eu tirei vários insights, eu espero que você consiga tirar vários insights também da leitura desse prólogo. Então a gente falou sobre essa diferença entre o homem realmente vivo e o homem virtualmente editado, né? Um insight que a gente teve a partir aqui do prólogo, né? Deixa eu até anotar aqui para eu não me esquecer. Virtualmente editado, beleza. Então a gente vai continuar aqui na nossa leitura, né? Então ele diz assim, ó: se não fôssemos mais que indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Né? Então ele está aqui fazendo essa pontuação desse período de guerra. Aí ele diz: mas cada homem não é apenas ele mesmo. Olha só, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Essa frase aqui, se a gente for pegar um recurso, né, um repertório de astrologia, por exemplo, né, ou um repertório, não vou chamar de cosmologia, tá? Vou tentar encaixar esse argumento dentro de uma simbologia, cosmologia, astrologia, tá? E por que não metafísica? O que ele está dizendo aqui, ó? O homem é um ponto único, ele é um ponto singular, né? Único. Aí ele usa aqui o aumentativo, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma, uma só vez e nunca mais. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Que o homem, eu, você, que está me olhando aqui, que está me assistindo, né, nós, né, o homem, cada pessoa é um fenômeno único, é um ponto único, singular. É sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo, ou seja, tudo que acontece no mundo, se cruzam dessa única forma, uma só vez e nunca mais. Olha só que lindo. Então ele está dizendo assim, ó, o mundo ele tem vários caminhos, ele tem vários elementos, ele tem vários caminhos, ele tem vários elementos. E naquela pessoa ali, no Otton, ele se cruzou de uma maneira que é uma forma única. E essa forma de cruzamento se deu só essa vez e nunca mais se repetirá. E nunca mais se repetirá. Nunca mais se repetirá.
Então, olha só a beleza que ele está dizendo. E aí, quando a gente tem um conhecimento de simbólico ou de astrologia, por exemplo, cosmologia, então, como é que a galera entende? Né? Então, quando uma pessoa nasce, né, o que é o signo? Né? Então, os planetas, eles giram, né? Sabe disso, né? Eles giram em torno da Terra, bora botar assim, bora botar a Terra como centro, em vez do Sol, né? Então, eles giram em torno da Terra, né? E a cada volta, a cada ângulo, né? Eles expressam alguma coisa. Eles expressam características. Não é isso? Então, um exemplo clássico é as estações do ano. Então, as estações do ano, lembra da ortodoxia que eu falei? As estações do ano, elas se repetem. Elas acabam se repetindo, né? Repetem. Ano a ano, elas se repetem. Então, cada ano a gente tem as 4 estações do ano. E cada estação, então, ela tem uma característica específica. Então, o que a gente aprende na escola? Verão é calor. Inverno é frio. Outono são as folhas caindo, meio seco. Primavera, as flores todas bonitinhas. Então, tem características que se repetem. Essas características, elas são dadas via essa repetição e via o céu, que está para cima, né? Então, olha só a viagem. Então, quando você nasceu, tinha, vamos dizer assim, um registro fotográfico do céu que você nasceu. Tinha um registro de uma foto. Tinha um instante. E aquele instante, aquelas características, a hora, o alinhamento dos planetas, então tudo aquilo se cruzou de uma maneira única e repetida e você nasceu. E você apareceu na vida. Olha só que bonito. A Otton tá muito místico essa parada. É uma explicação cosmológica, né? Uma explicação astrológica. Mas é isso. O universo, o mundo, então ele se cruzou e desse cruzamento, dessa forma, só uma vez. Única. E nunca mais. Então daí você vê o quão especial você é. E quão belo é essa descrição que o Hermann Hesse traz para a gente. É muito bonito. Ele continua. Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina. E cada homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda a atenção. Olha só. Que perdoem-me os progressistas, ou não, mas o que a gente entende é que isto daqui é a realidade, portanto é a verdade. Ele diz assim, ó, assim, a história de cada homem é essencial. E muitas vezes essencial, a gente tem 2 significados na língua, no português, né? Então, essencial é aquilo que é fundamental. Cara, isso daqui é essencial você fazer isso. É imprescindível você fazer isso. Né? O essencial no sentido de forma. Essencial no sentido de característica, né? Daquilo que é um negócio. Isso bem aqui é a essência desse negócio bem aqui. Né? Então a gente tem esses significados da palavra essência, ou essencial, na verdade, na língua portuguesa. Então quando ele diz assim, ó,
Assim, a história de cada homem é essencial, ele está dizendo o quê? Que eu tenho uma essência enquanto homem, que você tem uma essência enquanto homem, enquanto pessoa. Então nós temos essências. Nós temos essências. E aí, quando eu disse no começo desse período que me perdoe os progressistas, é porque os progressistas, eles entendem que não há uma natureza humana, ou seja, não há uma essência humana. Como já dizia lá os filósofos existencialistas, a existência precede a essência. Essa era a guerra lá dos existencialistas, né? Então eles diziam, ó, primeiro você vive e aí no final da vida você vai encontrar a tua essência. Mas só que nós temos uma natureza. Nós temos uma forma humana, ponto. É claro que essa forma ela vai se particularizando através da nossa história. Mas não é que nós não tenhamos essência, não. Então a história de cada homem é essencial, é eterna. E olha só, é eterna. A nossa história é eterna. E aqui tem uma noção metafísica muito interessante. Aqui a gente já percebe que o nosso narrador ele não é materialista. Ele não é materialista. Inclusive, o materialismo é uma impossibilidade. Né? Se a gente for parar para prestar atenção. Ele está dizendo que a nossa história ela é eterna. Ou seja, bora fazer uma digressão aqui agora. Tá bom? Uma digressão filosófica aqui agora. Mas também é um exercício de lógica. Que é o seguinte. Eu tenho aqui a minha caneta. E eu vou lá e ó. A caneta caiu. Correto? A caneta caiu. Fica comigo aí agora. E aí eu te pergunto. Onde é que está? Em que lugar está esse acontecido? O fato da caneta ter caído. Onde é que está isso? Aí tu pode começar a pensar. Otto, o fato da caneta ter caído está na minha memória. Já que eu vi a caneta caindo, está gravado inclusive, se eu voltar aqui eu vou vê-la caindo de novo. Mas é uma repetição do ato. Então não está no vídeo, não está no replay do vídeo, mas eu acho que está na minha memória. Porque eu estou relembrando aqui que caiu a caneta. Mas eu te pergunto, e se você morrer? Ou talvez nem tanto esse fim trágico, né? Mas se você, por alguma razão, se esquecer que no vídeo de hoje, do encontro do Clube do Livro, eu derrubei a caneta propositalmente. Se você esquecer isso, a caneta deixou de cair? Ou seja, se a gente anular, se a gente apagar a tua memória, ou se você mesmo esquecer deste fato, a caneta, ela deixa de ter caído? A caneta deixou de ter caído porque você esqueceu? Não, né? A caneta continuou caída. Continuou caída, né? Ou caído no sentido do ato, né? Ela caiu. O ato aconteceu. Beleza. E se todos os homens perdessem as memórias, né, ninguém mais lembrasse de nada, a caneta deixaria de ter caído? Não, né? Não deixaria de ter caído. A caneta, este ato, o acontecido, aconteceu. Aí é que a gente vem para o problema metafísico. Então, onde é que está esse negócio, Otto? Então, onde é que está o fato da caneta ter caído? Em que lugar está isso?
Hein? Em que lugar está isso? Aham! Isso está depositado no reino do acontecido. Ou seja, isso está depositado na eternidade. Todo acontecido, tudo que acontece, a gente conseguindo registrar ou não, a gente conseguindo lembrar ou não, está no depósito da eternidade. Então, independe de você perder a memória ou não, isso está na eternidade. Ninguém pode retirar o acontecido. Eu não posso apagar o fato da caneta ter caído. Eu não posso voltar no passado e apagar isto. A caneta caiu. Está no acontecido. Está na eternidade. Então a nossa história, ela é essencial porque tem uma forma, tem uma natureza. Ela é eterna porque cada ato nosso é depositado na eternidade. Isso daqui eu demorei muito tempo para entender, para compreender. Às vezes eu lia o Frankl ali, né? Aqui, ó. Às vezes eu lia o Frankl e ele falava assim, principalmente nesse livrinho aqui azulzinho, ele dá vontade de sentido, ele falava assim, quando uma pessoa realiza algo, ninguém pode retirar dela. Ainda que ela morra, ninguém pode retirar o acontecido. Ele ficava assim, rapaz, o que esse bicho quer dizer, só? Como assim ninguém pode retirar, mesmo a pessoa morta? Como é que é isso? Onde é que fica isso? Que lugar que fica isso? Que lugar que fica a história? Fica na eternidade. Então, toda história contada por você, por mim, toda a nossa história, ela é eterna. E divina nesse sentido. E o nosso narrador continua dizendo assim, e cada homem, ao viver em alguma parte, cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda atenção. Só é livre quem aceita o seu destino. Só é livre quem aceita os ditames da natureza. Então, quando você aceita cumprir os ditames da tua natureza, você vai conseguir ser mais feliz, você vai alcançar a felicidade, sem dúvida nenhuma. Então tem muita gente querendo fugir dessa essência humana, dessa natureza humana. Você tem uma natureza, eu tenho uma natureza. Eu tenho destinos, algo que me aconteceu. Eu já falei de destino aqui no Clube do Livro. Eu tenho destinos. Então, quando o homem, em alguma parte do mundo, consegue cumprir esses ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda atenção. Em cada um dos seres humanos, o espírito adquiriu forma. Em cada um deles, a criatura padece, em cada qual é crucificado um Redentor. Que lindo, né? Então, o espírito humano adquire essa forma humana, a criatura padece e a gente acaba encontrando a redenção. Então, a redenção das nossas vidas está em descobrir essa forma, essa natureza, essa essência, os nossos destinos. E aqui no livro, ele vai começar a narrar essa descoberta. Este
como eu falei no nosso encontro de apresentação, é um romance de formação de personalidade. E aqui ele vai lutar muito para abraçar essa essência, essa característica eterna e divina. E dessa forma, a vida dele ser algo maravilhoso e digno de toda atenção. E ainda que a criatura padeça, morra, mas só que ela vai obter um processo de redenção. E eu espero que você consiga, também no teu processo de formação de personalidade, entender essas características. Para que assim, ainda que a criatura, ainda que teu corpo físico morra hoje, amanhã, ou daqui a 30, 40 anos, você encontre redenção. A tua história estará na eternidade. Qual é a história que você deseja depositar na eternidade? Essa é uma pergunta que você pode se fazer. Beijinhos, até o nosso próximo encontro.